Agora são 5h46 aqui no 3 em 1. O nosso assunto agora, as novas mensagens privadas atribuídas a integrantes da Lava Jato indicam que a força-tarefa da Lava Jato atuou com o apoio de um partido político para supostamente afastar o ministro Gilmar Mendes de processos relacionados à operação. Hoje, esse conteúdo foi divulgado pelo portal UOL em parceria com o site da Intercept e, segundo a reportagem, o coordenador da força-tarefa, Deltan Dallagnol, trabalhou ou teria trabalhado, é sempre importante colocar na condicional, com a Rede de Sustentabilidade por meio do senador Randolfo Rodrigues para que o partido apresentasse uma ação contra o magistrado. Driblando limitações do cargo, foi então possível apresentar no Supremo uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, para impedir que Gilmar Mendes soltasse presos de processos em que não fosse juiz. A justificativa para a articulação do procurador, que se queixou e escreveu a outros integrantes em um grupo do Telegram, é a de que o ministro tinha decidido pela soltura do ex-governador do Paraná, Beto Richa. Vera Magalhães. Esse assunto está escalando muito rapidamente aí em termos de indisposição dos dois lados, do STF e do Ministério Público. O espírito de corpo nessas horas costuma falar mais alto de um lado e de outro. Essas reiteradas mensagens divulgadas pela Folha, pelo Intercept, pelo Eu País, que entrou agora no consórcio, mostrando uma ação do Deltan para buscar dados contra ministros do Supremo na Receita ou mesmo no exterior, algo ali por baixo da linha do que ele pode fazer, do que são suas atribuições, está pegando mal mesmo com ministros que não são aqueles mais simpáticos ao Gilmar Mendes, com os quais eu tenho conversado. Então, dentro do inquérito, daquele que a gente tanto critica aqui, aquele inquérito em que cabe tudo, o inquérito Bombril do Supremo, começa a ganhar ali uma configuração de que eles vão propor, ao menos propor, alguma medida contra o procurador. Eu acho isso uma exorbitância, acho que não cabe ao Supremo definir o afastamento de um procurador, só o Ministério Público pode fazê-lo, mas está se chegando a um ponto aí de esgarçamento total da corda nessa relação, com a tendência do Supremo comprar as dores dos ministros aí, do Toffoli, do Gilmar, etc. Diga, Josias. A Vera resumiu bem. Havia no Supremo uma ala querendo atenuar a velocidade e os rigores da Lava Jato. Essa ala agora está obcecada. A palavra é essa. Há uma obsessão por enquadrar o procurador Deltan Dallagnol. E isso pode se dar no âmbito desse processo Bombril, que é uma exorbitância, um processo aberto de forma absolutamente arbitrária pelo Dias Toffoli, à margem do Ministério Público, numa decisão escorada num artigo do regimento interno do Supremo, que autoriza o presidente a agir quando há uma infração penal no âmbito do prédio da sede do Supremo. Um assalto que ocorreu na portaria, alguém invadiu um gabinete de um ministro, levou um laptop, coisas desse gênero. O Toffoli, de repente, estendeu o âmbito do prédio sede do Supremo a todo o território nacional, abriu esse inquérito, que agora cabe tudo, e já foi introduzido nesse inquérito, já foi enxertado no inquérito a íntegra do processo que a Polícia Federal abriu para investigar os hackers que roubaram o material dos celulares da turma da Lava Jato, do Sérgio Moro. Aí tem um fla-flu, né? Tem o lado do Bolsonaro, que acha que as mensagens são todas resume ali uma grande tolice, que não tem nada de importante, e ao lado oposto, que avalia que anulam-se todas as sentenças da Lava Jato por conta dessas mensagens. Acho que tem que analisar isso com bom senso, fora do fla-flu. Não se pode desconhecer que as mensagens mudaram a realidade da Lava Jato. Eu falava ontem com o ministro Gilmar Mendes e ele diz, certo ou errado, que considera que já é possível fazer uma auditagem das mensagens. Para ele, se você pega esses processos que já estão no Supremo, um deles requisitado pelo Alexandre de Moraes, nesse processo absurdo aberto pelo Toffoli, o outro, a íntegra do processo, requisitado também pelo ministro Luiz Fux,
no recurso do PDT, que pediu para que as mensagens não sejam destruídas, e há ainda a perspectiva, segundo o Gilmar Mendes, de uma terceira requisição dos autos da Polícia Federal a ser feita pelo Ricardo Lewandowski no outro processo, que ele não esclareceu do que trata, mas o Supremo então tem já tem 2 íntegras, vai ter 3. A partir disso, acha o Gilmar Mendes que é possível fazer uma auditoria para identificar a autenticidade do material. E ele deixa em aberto, sim, a possibilidade de que o Supremo tome providências em relação ao Deltan Dallagnol, que ele chama de delinquente, ele vai a esse nível, né? E também deixa em aberto a possibilidade de algum tipo de decisão em relação a essa condenação do Lula no caso do triplex. Então, mudou o cenário, é preciso ver que consequências decorrerão disso. Será uma pena se isso resultar em anulação, porque aí nós precisamos discutir o que é que nós vamos fazer com aquele dinheiro que foi roubado, com o dinheiro que foi devolvido. Vamos devolver para os delinquentes o dinheiro que os ladrões da Petrobras, por exemplo, restituíram ao Estado. Então tem uma grande discussão aí pela frente. Agora, ignorar que as mensagens mudaram o cenário seria uma tolice. O Constantino, eu sei que é Fla, mas do futebol, tô certo, Constantino? Não, isso aí, a gente não pode perder de perspectiva, né, da perspectiva o que está em jogo. Os intocáveis, a turma que defendeu sempre a impunidade dos poderosos e tudo, tentou fritar o Sérgio Moro, não deu muito certo, agora partiu para o número 2, né, e está tentando destruir o Dallagnol. O Gilmar Mendes chegou a falar em indícios de quadrilha, quer dizer, os criminosos viraram agora aqueles que perseguiam os bandidos. Então há uma inversão na narrativa perigosíssima, o que não quer dizer que não possa ter ocorrido algum excesso, até mesmo algum atropelo do ideal legal ali todo no processo da Lava Jato. Mas é muito importante para a narrativa a gente não perder de vista o que está acontecendo aqui, o que é esse cabo de guerra. O Dallagnol se manifestou nas redes sociais, inclusive é uma coisa que incomoda, porque eles não negam com veemência o teor das mensagens, eles se justificam na defensiva, o que quer dizer que as mensagens devem ser verdadeiras, mas devemos sempre tratá-las como hipótese, porque não foram periciadas. Mas ele disse, né, que cogitar que um partido independente seria laranja de procuradores é surreal, é plenamente lícito o contato do MP com entidades da sociedade civil, públicas e privadas, para defender o interesse social nos temas de atuação do Ministério Público. É regular também o fornecimento de informações públicas e subsídios. Então ele está ali se justificando, falando, eu como cidadão, eu até como procurador posso procurar representantes, né, de partidos ou de entidades civis e trocar figurinha, informação. Chamar isso de laranja já seria aí uma editorialização, né, uma tentativa de impor uma narrativa. Né? Mas o ponto importante para mim aqui é o seguinte, né? E isso eu queria compartilhar com o nosso ouvinte e telespectador. É muito purismo, na minha concepção, é achar que estamos na Suíça, você imaginar que uma operação como a Lava Jato, que perseguiu esse tipo de gente, estamos vendo do que são capazes na reação que até hoje continua para manter a impunidade e proteger os poderosos, que esse tipo de operação seria totalmente limpo, clean. Olha, basta ver algumas séries de Estados Unidos aí, de Blacklist, ou então Sicário, ver alguns filmes, para ver que tem uma região cinzenta, para entender que o mundo real não funciona assim. Você tem ali, você faz um pacto com um bandido às vezes, você tem... Quer dizer, você cruza algumas linhas que temos que denunciar, que se forem pegos, tem que pagar um preço, concordo com tudo isso. Mas, do ponto de vista de narrativa, não podemos permitir que esse tipo de coisa inverta totalmente a visão de algoz e mocinho. Quer dizer, de repente embaralhou tudo e vira e fala, não, daqui a pouco o Lula é tratado como vítima e o Deltan Dallagnol é o delinquente que formou quadrilha. Né? Então, calma lá. É preciso um pouquinho mais de realismo e pé no chão e honestidade nessa hora, para não confundir denúncia de eventuais linhas cruzadas ou excessos cometidos pela Lava Jato, que, se comprovados, vão ter que, de alguma forma, ter um preço a ser pago, com entender o que estava acontecendo. Uma equipe estava tentando fazer o possível para prender pela primeira vez na história peixes graúdos, caciques... Eu acho que tem uma questão aí... Desculpa, Josias.
Acho que só tem uma questão, é que Sicário, Blacklist, mesmo outras séries, são séries. E o direito é algo que opera no mundo real. E o Brasil pode não ser a Suíça, mas tem um ordenamento jurídico a ser cumprido, e a gente não pode transigir com isso, porque é algo que o Andreasa falava muito aqui, a gente fala bastante, amanhã ou depois pode ser qualquer um de nós e não a quadrilha do PT. Então, é preciso que não se anulem... Claro que tem que ocorrer uma reação. Eu te ouvi até o final, deixa eu só terminar. É preciso que não se anulem nenhuma das sentenças, porque é o que o José falou, o dinheiro foi devolvido, né? A gente sabe que as coisas aconteceram e nós sempre dissemos aqui, mas que se saneiem os processos e os procedimentos, principalmente daqui para frente.